Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar na página 7 da apostila. Vamos lá, galera! Nós já conversamos sobre os aspectos físicos da Europa, falamos sobre clima, sobre vegetação, relevo, hidrografia e também conversamos sobre as grandes cidades na Europa. A Europa tem uma efervescência muito grande, né? Possui uma centralidade em nível mundial e não é à toa que vai ser berço, né, vamos dizer assim, de várias grandes cidades muito importantes que nós vimos na última aula. Hoje, na aula de hoje, nós vamos nos focar em conversar sobre indústria, agricultura e economia, também o IDH, certo? Quando a gente fala da economia da Europa, a gente vê que a economia dos países, de uma forma geral, ela é bem desenvolvida, certo? Principalmente na porção ocidental do continente, beleza? Já quando a gente vai falar da indústria primeiro, eu destaquei ali no quadro pra gente a Alemanha, o Reino Unido e a França. Isso quer dizer que só esses três países que vão ter indústrias? Não necessariamente, tá, gente? Muito pelo contrário. A Europa, ela é berço da industrialização. A primeira revolução industrial ocorreu exatamente na Inglaterra, né? Foi exatamente ali berço dos primeiros países a se industrializarem. Mas o nosso foco de hoje, nós vamos destacar esses três países, certo? A Alemanha, ela se destaca por ser considerada um dos países, né, mais industrializados do mundo, certo? Inclusive, nós temos na Alemanha a presença do Vale do Ruhr. O que é o Vale do Ruhr? É a maior região siderúrgica de todo o continente, de toda a Europa. A Alemanha também se destaca por possuir indústrias mecânicas, automotivas e microeletrônicas, certo? A Alemanha é um dos maiores exportadores mundiais de bens. Depois, galera, quando a gente fala do Reino Unido, né, a gente vai ver que o grande destaque vai ser a automobilística, a indústria aeroespacial e também a farmacêutica. Já na França, a gente vê que o país ele concentra indústrias mecânicas, químicas, de eletrônicas. Além disso, a França se destaca por ter uma das três melhores economias da Europa e um dos maiores exportadores e importadores de manufaturados do mundo. Galera, ser uma das três melhores economias da Europa é muita coisa, é muito importante. E a gente vê a França tendo um papel de centralidade, né, dentro da Europa, e isso se explica tanto por esses dados da indústria, como também a participação que nós falamos, né, da França de uma maneira geral, certo? Depois, galera, quando a gente fala da agricultura, o que a gente consegue perceber? Que na agricultura, a União Europeia, né, os países da Europa que fazem parte da União Europeia, eles possuem a segunda maior produção agrícola do mundo, certo? Eles ficam apenas atrás dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele está nessa posição de liderança e está muito à frente. Apesar de ter a segunda maior produção agrícola do mundo, ela é extremamente inferior à produção dos Estados Unidos, que está nessa primeira colocação. A maior parte da produção da Europa vai ocorrer na porção sul do continente. Por quê, galera? Porque na porção sul, como nós já vimos anteriormente, vai ter a presença do clima mediterrâneo. E esse clima vai ajudar, né, com que os gêneros agrícolas se desenvolvam, tá bem? Aí o que acontece? A gente vai ver que vai ter como destaque o cultivo de trigo, centeio e batata, tá bom? A pesca também vai ser importante lá na Europa, vai constituir um importante mercado, principalmente para os países do norte europeu. Porém, galera, é importante que a gente destaque que o setor primário ele é extremamente mecanizado lá na Europa. Dessa maneira, a gente não vai ter muita mão de obra empregada. O setor primário ele não dá emprego para muitas pessoas e como a gente vai ter, né, a utilização de maquinário agrícola, a gente não vai ter muita necessidade de mão de obra.
O foco na Europa da mão de obra vai ser nos setores de serviço e de indústria, certo? Já, galera, quando a gente fala da economia de uma forma geral, a gente já comecei, né, a aula conversando um pouquinho sobre isso, só que o que a gente pode apontar? A gente pode apontar que a economia do continente europeu ela é desenvolvida, nós vamos ter países desenvolvidos em sua maioria, certo? Só que, por exemplo, a gente tem que apontar que a Europa, de uma maneira geral, ela é pobre em petróleo, certo? Dessa maneira, a Europa ela vai ter uma necessidade de importar esse petróleo, né, de outros lugares. A maioria das reservas da Europa vão ficar na Rússia, outras reservas vão ficar na região ali do Mar do Norte, onde um país que vai se destacar nessa produção é a Noruega, que além de possuir grandes reservas de petróleo, também possui reservas de gás natural e de minerais. A Europa, em geral, também não possui muitas jazidas minerais, o que vai obrigar a maioria dos países, né, a importar, né, esses produtos. A Rússia detém jazidas de ferro, que a tornam uma das maiores produtoras do mundo, certo? Além disso, a gente tem que destacar o papel do setor terciário na economia dos continentes, né? O setor terciário europeu, ele se destaca nas áreas relacionadas ao serviço de turismo, como nós mencionamos, né, na outra aula, como nós falamos das grandes cidades. Ele tem grandes cidades que atraem muitos turistas. E o que acontece? Por possuir diversos países que estão sempre ali na lista dos mais visitados do mundo, a gente consegue entender por que, né, que esse setor terciário ligado ao turismo é tão desenvolvido, tá? Já quando a gente fala do Índice de Desenvolvimento Humano na Europa, a gente vê que no relatório de 2015, a Noruega, né, aparecia como a líder do ranking de desenvolvimento humano mundial, certo? Essa liderança ela vem se repetindo ao longo dos anos, tá? O índice de desenvolvimento humano, a nota máxima é 1. Quanto mais perto de 1, melhor é a sua posição nesse ranking. A Noruega, ela teve como a sua pontuação em 2015 de 0,949. A Suíça vai estar em segundo, certo? A Alemanha em quarto lugar e mais 31 países europeus vão estar na lista de desenvolvimento muito alto, certo? A gente ainda vai ver que, né, ainda vai ter, vamos destacar a Dinamarca na quinta posição, os Países Baixos na sétima, a Irlanda no oitavo, a Islândia no nono. Outros 12 países europeus, eles figuram, né, na lista de desenvolvimento alto, todos da porção do leste europeu. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.